Você é daquelas pessoas que é muito sensível à luz? Que ficam estressadas e cansadas com muita luz solar e calor? E que quando chega ao fim da tarde, para a noite, parece que a vida muda de significado? Sentem um acolhimento na escuridão, uma estranha paz ou inquietação intuitiva pela noite? Então, você é uma pessoa que está desenvolvendo a sua glândula pineal. Ou então você sempre foi assim, uma pessoa que está mais no outro lado do que nesse. Apenas em tempos recentes, os cientistas médicos identificaram a secreção hormonal da glândula pineal. Ela foi isolada em 1968 e ficou conhecida como melatonina, que significa trabalhador noturno, do grego meios, negro, e tosos, trabalho. Porque pessoas com alta produção de melatonina reagem fortemente à luz do sol, que afeta sua capacidade mental. Por causa disso, eles são ativos à noite, e a melatonina é chamado hormônio da escuridão, pois é produzida apenas à noite ou no escuro. Cegos produzem quantidades acima da média de melatonina, que intensifica os seus outros sentidos. A exposição a um excesso de luz natural deixa a glândula pineal menor e diminui a percepção espiritual, enquanto a escuridão há uma alta atividade pineal, aumentando o conhecimento intuitivo aguçado da mente sutil, reduzindo também o fator de estresse. A melatonina é produzida pela glândula pineal por meio de um mensageiro químico ativado chamado serotonina. Ela transmite impulsos nervosos pelos pares de cromossomos no momento em que os núcleos das células e os cromossomos se dividem para combinar com outras metades quando dá fertilização, que é o processo chamado de meiose. A melatonina também melhora e auxilia o sistema imune do corpo. Pessoas com secreções pineais altas têm menos probabilidade de desenvolver doenças cancerígenas. A alta produção de melatonina aumenta a energia, a estamina e os níveis de tolerância física, estando diretamente relacionada aos padrões do sono, mantendo o corpo moderadamente regulado com propriedades que operam por meio do sistema cardiovascular. É o antioxidante mais potente e efetivo do corpo, e tem propriedades rejuvenescentes mentais e físicas positivas. É particularmente significante que, independente de toda a atual pesquisa cara e extensiva nessas áreas, os segredos dos antigos fossem conhecidos por nossos ancestrais muitos milhares de anos atrás. Eles sabiam haver supercondutores inerentes ao corpo humano. Eram os elementos da consciência individual, que eles chamavam de corpo leve, o K. Sabiam que tanto o corpo físico quanto o corpo leve tinham de ser alimentados para aumentar a produção hormonal. E o alimento principal para o último era chamado de Shen An Na. Era fabricado pelos mestres artesãos dos templos, os guardiões da Casa do Ouro, com o propósito expresso de deificar os reis. Na forma de uma pinha e com o tamanho de um grão de milho, a glândula pineal está em uma posição central no cérebro, embora fora dos ventrículos e sem fazer parte da matéria cerebral. O filósofo francês e cientista óptico René Descartes pensou que ela fosse a sede da alma, o ponto em que a mente e o corpo se unem. Os antigos gregos pensavam da mesma maneira, e no século IX AC, Herófilo descreveu a glândula pineal como um órgão que regulava o fluxo do pensamento. Místicos gregos portavam varinhas simbólicas encimadas por pinhas e, nos relevos da antiga Mesopotâmia, as figuras sacerdotais são representadas segurando pinhas para identificar o intelecto supremo. Em geral, e especialmente em relevos assírios, seus cones são estrategicamente apontados para as cabeças dos reis, por vezes retratados com toucados de águia, grifo ou peixe. Esses homens sábios eram chamados sábios Apikalu, termo acádio vindo do sumério Abigal, que significa grande diretor, e suas habilidades transcendentais eram simbolizados e representados com 4 asas. Sendo o ouro o emblema tradicional da realeza, desde os tempos remotos, a resina do pinheiro era identificada com a secreção pineal, melatonina. Era frequentemente usada com seiva de bóslia para fabricar o olíbano, o incenso do sacerdócio. Assim, ouro e olíbano eram as substâncias tradicionais dos reis sacerdotes da linhagem do Graal, junto com a mirra, resina usada como sedativo médico.
que simbolizava a morte. No mundo antigo, o conhecimento mais elevado era identificado como Dat, de onde se derivou death, morte em inglês. E os termos túmulo e útero eram considerados intercambiáveis e mutuamente sustentáveis como caminhos para um conhecimento mais elevado. O Novo Testamento descreve como as 3 substâncias, ouro, olíbano e mirra, foram dadas a Jesus pelos magos ascetas, identificando-o assim positivamente como um rei sacerdote dinástico da Casa do Ouro. A glândula pineal é impregnada de ideias eternas e nos dá a possibilidade de formular nossos próprios conceitos. É um órgão de pensamento pelo qual adquirimos a percepção interior e podemos assim transformar ideias eternas em concepções terrenas. Mestres yogis associam a glândula pineal com Anja Chakra, que em sânscrito Anja, comando, chakra, roda, a roda do comando. Chakras são como centros de energia correspondentes a cada uma das glândulas do sistema endócrino. Os yogis acreditam que a glândula pineal seja um receptor e emissor de vibrações sutis que carregam pensamentos e fenômenos psíquicos. A glândula pineal também é conhecida como o olho da sabedoria, o chakra da mente, da autoconsciência aumentada e da visão interior, representando a habilidade de ver as coisas claramente com conhecimento intuitivo. O início da puberdade é diretamente controlado pela glândula pineal, e a secreção de melatonina está em seu maior nível durante os anos da infância e da adolescência. Provavelmente, essa substância extra produzida na infância, embora aumente a extensão do intelecto jovem, pode ser também um inibidor do desenvolvimento sexual precoce, uma vez que os 2 aspectos estão em conflito físico durante os anos do crescimento. O olho pineal, terceiro olho, é um olho metafórico, mas uma entidade física visível entre o cérebro e a cavidade do crânio em muitos lagartos. Segundo o hinduísmo, todos possuem o terceiro olho, um canal onisciente para poderes sagrados localizado em posição frontal atrás da testa. Na verdade, o terceiro olho é uma realidade anatômica, como a glândula pineal. O ensinamento yogi sugere que o olho pineal é significativo no processo de conscientização, pois é a principal fonte de obter a luz e sair da escuridão. Uma pessoa espiritual perceberá automaticamente com o terceiro olho, o olho sutil do discernimento, em vez de ser enganada por olhos mundanos que apenas identificam presenças físicas. Tais presenças são definidas por sua localização no tempo, mas para o graduado pineal não há tempo para calcular, pois ele e ela vivem em uma dimensão em que o tempo e o espaço pouco influenciam. Estamos todos rodeados e bombardeados por campos de pensamento. Os pensamentos que dizemos nossos são como uma radiofusão universal contínua. Alguns pensamentos têm origem cósmica, enquanto outros são pequenas radiofusões de estações locais. A glândula pituitária é o principal receptor de rádio, canalizando todos os comprimentos de onda e frequências. Ela transmite frequências selecionadas por meio de secreções diretamente à glândula pineal, que amplifica certas faixas para transmiti-las pelo corpo. A glândula pineal tem total controle sobre o que transmitirá ou não por meio de sua regulada produção ou liberação de hormônio melatonina. Assim, a alta produção de melatonina aumenta a facilidade de transmitir e receber radiofusões cósmicas e locais de alta frequência, um estado de sabedoria. A esse respeito, é interessante notar que se descobriu que o olho pineal contém partículas granulares muito finas, semelhantes a cristais em um equipamento receptor sem fio. Vimos como a serpente enrodilhante da sabedoria era representada na insígnia das associações médicas americanas, australianas e britânicas. Porém, outras instituições médicas importantes em todo o mundo utilizam 2 serpentes enroscadas em torno de um caduceu alado do mensageiro de Deus, Mercúrio ou Hermes. Nesses exemplos, o bastão central e as serpentes representam a medula espinhal, e o sistema nervoso sensorial e as 2 asas significam as estruturas ventriculares laterais do cérebro. Entre essas asas acima da coluna espinhal, mostra-se o pequeno nó central da glândula pineal. A combinação da pineal central e as suas asas laterais são citadas em alguns círculos yogis como o cisne, o que simboliza o ser totalmente iluminado. É o reino da extrema consciência do Graal realizado pelos cavaleiros medievais do cisne. Na sabedoria hermética das antigas escolas de mistérios egípcias, esse processo de atingir a consciência iluminada era de extrema importância, como a regeneração espiritual, ganhando importância pelas 33 vértebras da coluna espinhal, até atingir a glândula pituitária, que invoca o corpo pineal.
A ciência dessa regeneração é uma das chaves perdidas da sabedoria, e esta é a razão pela qual a verdadeira maçonaria antiga foi fundada sobre 33 graus.